Boa tarde a todos. É muito bom de novo poder estar aqui, né? Nessa tarde tão agradável, podendo receber todos vocês para mais uma tarde de estudo, de aprendizado. Então eu vou convidando todos, né, a poder deixar assim o coração um pouquinho mais tranquilo, mais sereno, para que a gente possa começar a entrar em sintonia com o alto, buscando, né, uma paz interior que a gente sempre encontra nessa casa bendita e fazendo com que tudo que a gente possa conseguir aqui, aprender, né, que nós possamos levar para as nossas casas, para a nossa semana e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Então assim a gente agradece os amigos da espiritualidade que desde muito antes estavam aqui, né, preparando o ambiente para nos receber. Agradecemos a disposição, a disponibilidade de todos eles para nos ajudar sempre. E assim a gente inicia a palestra da tarde. Hoje quem vai falar conosco é o Zé Roberto, né? Filosofia de compreensão, é isso? Então, que você seja bem feliz, o texto é do Divaldo, né, da Joana. Seja feliz, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos veem via internet. Pode deixar ligado o ventilador. Pode deixar. Não sei se atrapalha vocês. Muito bem. Então, o tema de hoje fala da compreensão, né? Que é um tema bastante importante para todos nós, né? E esse tema é extraído do livro Episódios Diários, que a Joana de Ângeles, né, psicografou através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, né? Então, para nós entendermos a questão da compreensão, é bom que a gente faça um retrospecto, né? Por que que isso ocorre como ser humano? Por que que nós necessitamos tanto de ter compreensão? O desenvolvimento da nossa razão, do conhecimento, do livre-arbítrio, né? E tudo isso, logicamente, nós vamos adquirindo através da nossa jornada evolutiva. Conforme disse o nosso querido Leon Denis, né? Que é todos conhecem, filósofo, médium, e um dos principais continuadores da doutrina espírita após Allan Kardec, né? Ele esclarece o seguinte, né? Que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e agita-se no animal e acorda no ser huminal. Ou seja, essa jornada que nós vamos seguindo, quando nós somos simples princípios inteligentes, que nós temos essa experiência coletiva, depois vamos nos individualizando. Não que nós tivéssemos sido vegetal, coisa assim, nada, pelo amor de Deus, não entendam isso, né? É que o princípio, tudo no universo, tudo que o Criador está fazendo a sua obra, está criando, tudo que Deus cria, é um processo, nada é feito estanque, né? Então essa ideia que nós temos de que quando nasce que é dotado da alma, é uma coisa injusta, errada, né? E o Espiritismo vem esclarecer que não é assim, porque aí só a doutrina espírita pode esclarecer as diversidades das situações, questão de saúde, condição social, questão das provas que se tem que passar, e só as reencarnações é que explicam as provas, só as reencarnações que explicam nossas mazelas, e assim por diante. E também, com isso, o Espiritismo nos alerta de maneira muito clara e muito objetiva que nós devemos buscar o aperfeiçoamento, não só o conhecimento, porque o conhecimento é um dos pilares que nos sustenta. Outro pilar é o aperfeiçoamento. E daí que nós criamos, como dizem os Espíritos, nós temos a asa do conhecimento, só podemos voar quando tivermos a asa da perfeição moral. E a perfeição moral passa pela compreensão. E no Livro dos Espíritos, né, aí nós começamos a pesquisar um pouquinho mais sobre a questão da compreensão, né, não só focando no momento atual, na situação que nós vivemos, ou vivenciamos no dia a dia, na sociedade, dentro do nosso lar e assim por diante. Então eu fui buscar o seguinte, já Kardec se preocupava com isso quando ele perguntava para o Espírito de Verdade, aquela pleiade de espíritos que compôs o Livro dos Espíritos, né? Ele perguntava na questão 592, ele dizia o seguinte: se pelo que toca a inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha demarcatória, né?
entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram sobre esse aspecto notória superioridade sobre certos homens, né? Então, aí Kardec já perguntava, por que ele perguntava isso? Porque o Kardec, ele era alguém que sabia diagnosticar, ele era um pedagogo, ele sabia como conduzir o raciocínio. Então, ele já buscava, embora os espíritos esclarecessem naquela oportunidade a evolução anímica, esclarecesse de uma forma assim, não muito exata como nós temos hoje, todo esse conhecimento, ele buscava todas essas informações, o porquê que acontece isso, por que está assim, por que nesse estágio, por que nesse estágio de evolução, o animal, ele tem essa compreensão, o animal quando ele é educado, quando ele é conduzido no bem, ele compreende, então ele não tem esse problema de se ofender como tem o ser humano, né? Nessa situação aqui, né, a Joana de Ângeles, ela coloca o seguinte, né? No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides agressões e quedas morais, né? E está se referindo em relação a nós, espíritos, né? E veja só, Kardec já naquela oportunidade entendia que alguns animais, eles não tinham esse problema, né? Eles eram educados, eles eram conduzidos de uma forma tal que eles compreendiam, não se ofendiam, né? E não se ofende, se nós pegarmos aí um animalzinho, um cachorrinho, ele não se ofende, ele esquece rapidamente aquilo que nós fizemos para ele, né? Ele acha até que é uma coisa normal, que é uma brincadeira, né? Ele pode ser maltratado, mesmo sendo maltratado, ele retorna com tranquilidade, com amor, né? Então a Joana de Ângeles pergunta justamente, ela coloca, né? Ela fala o seguinte, uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. E quando acontece isso, nós realmente ficamos muito aborrecidos, né? Mas muito, muito, muito mesmo aborrecidos. Quando alguém faz alguma coisa, é inerente do homem a reação imediata, porque aquele resquício que nem talvez na condição de animal já existe, né? Agora, o animal justamente ele se defende. Nós não, nós temos um certo rancor quando alguém faz alguma coisa. Quando nós estamos no trânsito, alguém nos fecha. Por isso que é necessário o desenvolvimento moral para não ter isso, né? Para ter a compreensão. Para ter a compreensão. Não revidar por medo, não revidar porque nós entendemos que não deve ser feito assim. Jesus já nos ensinava nesse sentido, né? Para que nós não revidemos, né? Se alguém te ofender numa face, oferece a outra. Mas nós não somos assim, não temos essa perfeição. Não somos aquele ser perfeito, conforme esclarece a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para servir de modelo, os Espíritos dizem, vire Jesus, mas nós queremos ser, porque nós somos, como também esclarece, né, o Kardec, né, os Espíritos esclarecem a Kardec, do átomo ao arcanjo. E nós somos projetos, né, nós somos projetos de arcanjo, né? Arcanjo nós vamos dizer daquela esfera celestial, mundos perfeitos, felizes, onde Jesus, né, habita nesse momento, né? Nós podemos classificá-lo até como arcanjo. E nós somos projetos disso, né? Agora, é claro que um projeto é alguma coisa, mas para se executar esse projeto precisa uma ação. E essa ação envolve esforço. Esse esforço envolve uma palavra, envolve uma frase que nós costumamos colocar, né? E já de muito desgastada, hoje parece que não se fala mais de reforma íntima, se fala uma outra coisa, mas para mim é reforma íntima ainda, né? Para mim é mudar, você se mudar, você avaliar seus valores, colocar valores diferentes, valores novos, valores que te elevam, que te desenvolvem a fraternidade, o amor, né? Aqueles valores que desenvolvem o desapego, né? E o que acontece? Aí nós vamos entrar num capítulo muito importante, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da perfeição moral, né? E também fala no Livro dos Espíritos, logicamente, o capítulo da perfeição moral, na pergunta 913, né, que é já no capítulo
das Esperanças e Consolações, né? E diz que é do egoísmo que deriva toda a imperfeição humana. Então, quando o Joana de Ângeles nos diz aqui, né? Uma pessoa desatenta, choca-se contido e não se desculpa, né? E você também se ofende, diz o seguinte, que isso daí tem muito a ver com o nosso egoísmo, porque nós estamos retendo os nossos valores que não são importantes, né? O valor de superioridade, o valor de preservar, não é meu direito. Não, o que é o nosso direito? O que significa o nosso direito? Não sabemos exatamente o que é o nosso direito, né? Como diz assim, seu direito termina onde começa o do próximo. Não sabemos, essa linha não é uma linha assim tão definida que nós possamos dizer, essa é a linha do meu direito, essa é a linha do direito alheio, né? Então, logicamente, isso vem tudo, né, da nossa imperfeição. E essa imperfeição ainda esclarece, os espíritos esclarecem a Kardec na questão 914, que essa é inerente do homem. Veja só, nós começamos a falar, né, da evolução, né, da evolução do princípio inteligente. Então fala que é do homem essa imperfeição. Esse egoísmo, né, é uma imperfeição que nós desenvolvemos, e olha que nós, quando somos dotados do livre-arbítrio, nós tínhamos que fazer as escolhas. E nós estamos escolhendo o quê, na verdade, né? Quando nós vemos esses grandes missionários, né, Santo Agostinho, falando em nome de santo, porque senão ninguém, se eu falar Agostinho aqui, ninguém vai saber quem é Agostinho, né? Então, quando se fala de Santo Agostinho, São Francisco de Assis, né, que leva uma vida assim despojada, missionária, fala, poxa, como é que eles escolheram vir nessa situação? Ora, vir nessa situação por quê? Porque há necessidade de vir nessa situação para se despojar do apego, do egoísmo, né? Porque quando se fala de egoísmo, é totalmente o antagônico da fraternidade. A pessoa que é egoísta não é fraterna, né? Não é fraterna. Então, nas nossas ações, quando nós fazemos alguma coisa que não é conforme, nós estamos sendo egoístas, porque nós não estamos entendendo o que é a fraternidade, o que é o amor ao próximo, né? O que é amar as pessoas. Jesus fala, amar seus inimigos. Como é que nós vamos amar nossos inimigos se nós não conseguimos nem sequer perdoar um leve deslize do nosso próximo? Estamos entrando no metrô, alguém nos empurra. Pô, gente, é uma questão... A gente pode até sentir alguma coisa, mas não pode revidar, não pode falar. E principalmente nós aqui, né, que estamos falando aqui na frente, imagina só se algum de vocês me virem nessa situação no metrô, dar uma bronca que alguém fala, poxa, aquele que estava falando tudo isso daí, esse camarada não está, né? Fala uma coisa e faz outra, né? Mas na realidade é isso mesmo. Nós temos que tomar. Já tem certo cuidado, mas é isso que a doutrina nos ensina. Olha aqui, eu agradeço, todo momento eu agradeço ao Criador, a Deus, à espiritualidade, de me colocar aqui para falar alguma coisa para vocês, de transmitir. Não que esteja falando da experiência, não. Aqui nós transmitimos o que já existe, que é a doutrina, transmitimos o cristianismo, transmitimos a doutrina. E se nós transmitimos o cristianismo, nós estamos transmitindo o quê? As virtudes do Mestre Jesus. Se nós estamos aqui transmitindo as virtudes do Mestre Jesus, caramba, então se nós estivermos aqui falando e não seguimos, é igual um papagaio, né? O papagaio, ele imita qualquer coisa, né? Você canta, ensina ele a cantar o hino do Brasil, ele canta, se canta o hino do Corinthians, né? O Vladimir, ele canta também. Quer dizer, papagaio, ele canta, mas não sabe o que está cantando. Então, se nós aqui simplesmente lermos o que existe nos evangelhos, os ensinamentos de Jesus, nas obras básicas, no livro dos Espíritos, e não vivenciamos, então não adianta, né? Não adianta a gente estar aqui. Porque quando nós temos essa responsabilidade de falar, nós temos que estudar, né? Temos que estudar. E aqueles que ouvem também, daqueles que captam, que recebem a mensagem, também são responsáveis, porque já não estão mais agindo na ignorância, porque nós cometemos erros sem dúvida alguma, porque faz parte do nosso aprendizado. Errar faz parte do aprendizado. Então, vá saber quantos erros nós já cometemos em encarnações passadas, quantas encarnações nós já tivemos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ainda bem que não sabemos. O que fomos na encarnação passada? Não sabemos. Ainda bem. Na retrasada, não sabemos, e assim por diante. Então, se nós soubéssemos o que aconteceu nas outras encarnações,
Então também seria o seguinte, nós iríamos colar na prova, né? Então, não devemos fazer isso, espera, não vou fazer agora, mas não fazemos isso de coração e convictos, nós fazemos isso para seguir aquilo que diz o manual. Né? Então não é assim, é colar na prova, você pegar o manual e ler como faz alguma coisa e fazer exatamente como diz o manual. Então nós temos... Os nossos impulsos é que vão direcionar. Nossos impulsos, e esses impulsos, eles têm que ter o controle da razão. Por isso que nós somos dotados da razão. E temos que desenvolver essa razão sempre. Né? Ainda na questão, aí já pulando para a questão, voltando um pouquinho para a questão 785, os espíritos falam para Kardec que é o grande obstáculo do progresso, o egoísmo. Ele sempre fala do egoísmo. Né? O egoísmo, acho que a espiritualidade elege o egoísmo, né? Que é uma característica que o homem desenvolve, né? Ou que está desenvolvendo, já vem inerente de algumas situações, né? Ele classifica o egoísmo como a raiz do entrave do progresso. Então, se você se liberta do egoísmo, você tem que justamente aí você tem a possibilidade do progresso. Porque com o egoísmo você vai trabalhar o desapego, com o egoísmo você vai trabalhar a fraternidade, libertando-se do egoísmo você vai desenvolver o desapego, libertando-se do egoísmo você vai ser fraterno, você vai ser mais justo, você vai ter mais compreensão. Por isso que fala a filosofia da compreensão, né? Filosofia da compreensão. Então, a compreensão é assim, nós não devemos somente aprender, mas compreender e praticar. Né? Existe uma situação de julgamento, de falta de compreensão, que é uma coisa assim, eu acho que é muito interessante quando se lê os evangelhos, né, os evangelhos canônicos. Né? E não é uma prática muito comum. Não é uma prática muito comum, as pessoas não gostam, né, de ler muito o Evangelho. Né? Então fala, vamos ler o Evangelho? Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos? Então, mas na verdade nós temos que conhecer as coisas lá atrás, as raízes, as razões. Né? Quando se fala algumas ações de Jesus, né? Como Jesus se comportava. Né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente começa a entender justamente que Jesus era um judeu. Né? Ele nasceu em Israel, gente, quem nasceu lá é judeu. Ele nasceu em Jerusalém, era judeu, ele era um rabino. Né? E quando se retrata, esquecendo essa versão, ou seja, olhando para uma versão progressista, que é uma visão paulínea, né, que é de Paulo Apóstolo, né, que foi aquele que realmente ele colocou o cristianismo dentro de uma visão, depois de Jesus, da visão correta, né? Então nós vamos ver que os evangelhos oferecem assim, uma fonte enorme de informações, de interpretações ricas. Né? Então eu estava olhando aqui, deve estar discutindo esse tema um pouquinho com a Leda, né? Lá em casa, porque nós sempre conversamos. Felizmente nós temos com quem conversar lá em casa, desenvolver a aula, a palestra, etc. Né? Então eu estava lembrando do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que fala do Zaqueu, publicano. Né? Olha que como ele era julgado. Né? Porque é o seguinte, imagina que Zaqueu, ele não era um coletor de impostos, ele era um supervisor da coleta de impostos. Imagina só o que ele podia fazer, né? Sem nenhuma alusão com os dias de hoje, né? Mas Zaqueu ele era um supervisor da coleta de impostos, né? E ali, em Jericó, onde ele trabalhava, onde ele agia, né? Imagina, supervisionava a coleta, ali era uma zona muito lucrativa pela exportação do bálsamo. Né? O bálsamo era um perfume, né? Então eles produziam em Jericó e exportavam esse perfume, o bálsamo. Né? E tudo centralizado em Jericó. Né? E a posição de Zaqueu era uma posição assim, extremamente cobiçada, né? Porque ele podia manusear tudo. O que fazia o publicano? O publicano, ele arrecadava impostos para os romanos, porque senão não podia manter aquela máquina enorme de Roma, né? Aquele exército, aquele luxo, né? Tudo aquilo lá, aquilo é só imposto que cobre essa coisa toda, né?
Então, o Zaqueu, sendo um judeu, como estava no domínio romano, os romanos, para não se queimarem, o que eles faziam? Ele tirava a castanha com a pata do gato, né? Eles mandavam os judeus fazer a arrecadação do imposto para levar para Roma. E isso daí, ele era extremamente criticado, ele era mal visto, né? Mal visto, porque ele não precisava ter nenhuma investigação aí, nada, porque já se sabia que ele era assim, se via como ele vivia da maneira nababesca. Então o que acontece? Ele não podia, diz a história, fui buscar um pouco a história de Zaqueu, os fariseus, né, não deixavam que Zaqueu acariciasse os filhos deles, porque ele era uma pessoa mal vista, de má vida. Esse daí, né, o julgamento é uma coisa, como diz aqui o próprio tema, né, a compreensão, né, a filosofia da compreensão do julgamento. Então o pessoal julgava, sabe, que, olha, esse daí não serve, fora com ele e tal, né. E ele caiu em si e soube que um dia um rabino, ia visitar Jericó. E aquele rabino, ele trazia multidões, mas verdadeiras multidões, porque se dizia maravilhas dele. Se dizia que era um homem justo, um homem bom, que quando se aproximasse dele, as pessoas se transformavam só pela vibração, aquela aura abrangente que Jesus tem, né? Não tem, né? Porque ele está aqui nos abrangendo agora, nesse momento, né? Aquela aura abrangente, então a pessoa se transformava. E aí então o que acontece com Zaqueu? Eu preciso ver esse homem. Então ele era baixinho, ele era um judeu muito baixinho. Ele não podia ver Jesus, estava uma multidão. E quando Jesus chegava, era uma multidão enorme. Nós tivemos lá em Israel, e um historiador, ele dizia o seguinte, que nada do que nós podemos ver no Evangelho pode retratar aquilo que era Jesus. E olha, era um judeu historiador, não era um cristão. Ele dizia que multidões vinham de outros lugares para assistir Jesus. Por quê? Porque ele trazia a consolação, ele trazia uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. E as pessoas que se aproximavam dele, aquelas pessoas famintas, maltrapilhas, doentes, e também os ricos e poderosos, porque eles também não viviam em paz. Eles queriam ver Jesus. E é o caso de Zaqueu. Então ele não conseguia passar por aquela multidão. O que acontece? Ele sobe numa árvore, não um sicômoro, que era uma arvorezinha. E atrapalhado, o pessoal ainda achando ruim que ele estava atrapalhando, que ele não podia, que todo mundo queria ver Jesus, um empurrava o outro. Aí o que acontece com Jesus? Ele vê Zaqueu e sente a vontade e a necessidade de Zaqueu, né? Que era um homem julgado por todos, que era um homem que realmente era de má fama dentro da sociedade judaica. Aí ele vê Zaqueu e ele fala, Zaqueu, desce daí, vem cá, quero falar com você. Hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Todo mundo falou, mas caramba, né? Será possível, né? Justamente esse homem aí, né? Esse Jesus que nós tanto adoramos, que tanto confiamos, um homem justo, bom, né? Que se fala maravilhas, vai justamente na casa desse homem aí. Não é possível. E aí Jesus vai. E Zaqueu fica tão emocionado. Ele fica tão transformado a hora que ele vê Jesus. Porque a hora que ele vê Jesus, ele tinha uma ideia. Mas a hora que ele sente Jesus, a presença dele no lar, o que acontece? A sua ideia se transforma numa ação interior. Uma ação interior muito maior. E quando ele vê Jesus, ele não se contém. Não se contém. Ele fala, mestre, tudo aquilo que eu defraudei, que eu roubei, eu vou devolver. Vou devolver 4 vezes mais. Imagina que já tinha ganho para poder devolver, né? Como esses que mandam dinheiro para fora, traz aqui, fala que vai devolver, já tem muito mais, né? E aquilo que eu tenho, que sobra para mim, vou dar metade para as pessoas que precisam, vou ajudar todos que precisam. Então essas foram palavras de Zaqueu. A transformação. O homem que era julgado, mal compreendido. Quem que o compreendeu? Jesus, né? Que é o nosso exemplo. Então nós estamos aqui falando da compreensão.
do julgamento, da compreensão. Nós temos que saber justamente que não devemos julgar, não devemos concordar com o que é errado. Evidentemente que não, porque se nós temos uma transformação moral, nós não podemos justificar erros. Podemos dizer, aquele errou, mas todo mundo erra, deixa assim. Não, não é assim. Você pode até compreender, não julgar, mas você tem que entender e não deve errar, que aquilo é errado. E Jesus sabia que Zaqueu estava errado. Sabia, mas ele agiu com amor, com compreensão. E aí Jesus disse, da transformação dele, aí Jesus disse o seguinte, em verdade vos digo que um homem entrou no reino dos céus hoje. Então, quer dizer, a transformação, a mudança, né? A mudança que Jesus proporciona com a sua presença, escolhendo, nós podemos ser o Zaqueu que ele está escolhendo nesse momento, na nossa transformação. Né? Nós podemos, nesse momento, né, estar sendo chamados por Jesus para a nossa transformação. Né? Porque ele compreende aquilo que nós fazemos, os nossos erros. E nós, se realmente sentimos Jesus no coração, devemos nos transformar nesse momento, né? Nos transformar. Não existe uma mudança assim, né, do dia para a noite, que de repente você dorme criança e acorda adulto, isso não existe. Mas a transformação é gradativa e tem que ser feita, né? Tem que ser feita. E nós temos justamente que abrigar no nosso coração aquilo que é importante, né? Aquilo que nos traz a evolução, que nos traz o progresso espiritual, porque nós estamos aqui para isso. Eu faço um convite a cada um a refletir o seguinte, né? Quando a gente desencarnar, cada um de nós desencarnarmos, vocês já pensaram quantas encarnações mais nós vamos ter? Então não adianta nós desanimarmos com as coisas existentes aqui, com as mazelas, com os problemas, com as injustiças que existem, que é inerente do nosso planeta, de provas e expiações, que nós vamos, quantas e quantas vezes vamos encarnar? E não adianta falar não vou encarnar, porque vai mesmo, né? Não tem jeito. É a lei, é a lei. Né? Kardec coloca claramente que a lei é a reencarnação. Nós temos que realmente reencarnar. E quando nós temos que abrigar coisas boas, né? Aqui eu fui procurar uma fábula de Esopo, né? Não sei se vocês, muitos já conhecem Esopo, a fábula de Esopo, o Esopo, a fábula, ele inclui sempre animais, né? Animais, elementos da natureza, né? Então, Esopo, ele viveu no século IV a.C., ninguém sabe onde ele nasceu exatamente, né? Procurei tanto saber, mas não dá. Etiópia, vários lugares. Uma coisa se sabe, ele morreu em Delfos. Isso é certeza, né? E uma das fábulas que Esopo coloca, né, que é muito importante, ele fala o cego e o filhote de lobo, né? Então, ele diz que existia um cego naquela região que reconhecia pelo tato qualquer coisa, né? Reconhecia somente tateando, ele sabia aquilo que era bom, aquilo que era ruim, aquilo que servia, aquilo que não servia. Então, qualquer objeto, qualquer animal que se trouxesse para aquele cego, ele era assim de uma cuidade fantástica, ele identificava. Aí, levaram para ele, só para que ele pudesse identificar, falaram, nós vamos te levar um animal doméstico. E deram para ele um filhote de lobo, para que ele identificasse. Aí ele, pelo tato, ele identificou, né? Filhote de lobo. Aí perguntaram, e aí? Identificou? Eu identifiquei, sim. Pode ser filhote de raposa, de lobo, mas uma coisa eu te garanto, se for um dos dois, jamais entrarão na minha casa, né? Ou seja, não serve. Então essa é a fábula de Esopo, para mostrar uma coisa que não serve. Então nós temos, mesmo nós somos aquele cego que nós temos que identificar aquilo que nos serve e aquilo que não serve para a gente. Né? Isso nos traz o progresso? Sim, serve. Não nos traz o progresso? Não serve. Né? Não serve. Então essa é a grande lição que Esopo deixa através dessa fábula. Saber identificar aquilo que nos é conveniente. Então quando nós podemos identificar
virtudes que nos levam à fraternidade, à compreensão, ao amor, ao não julgamento, porque a compreensão leva ao não julgamento, nós temos que julgar, né? Nós podemos ter opinião, mas não podemos ter o julgamento. Nós temos que ter uma opinião sobre alguma coisa. Então, nós temos que trabalhar, né? Trabalhar essas virtudes, né? E não sermos tão exigentes, com o nosso próximo. Nós temos que ter a condição, né, de entender as pessoas, né? E ainda para finalizar aqui, a Joana de Anjos deixa uma frase muito importante, né? Aqueles que são muito exigentes, que gostam de aclarar tudo, né, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais e vivem indispostos. É isso que acontece quando você quer ser tudo na perfeição. Eu sempre digo o seguinte, né, até passar uma frase para você, né? Eu tenho uma frase que eu sempre utilizo e falo sempre com a Leda: o ótimo é inimigo do bom. Se está bem, fica bem. Não queira fazer mais do que está, porque vai piorar. Então, se quiser atingir o ótimo, é inimigo do bom. Então, nós não devemos querer que tudo seja exatamente como nós desejamos, como nós queremos. O que nós desejamos e o que nós queremos não está ainda nesse mundo, que é um mundo de provas e expiações. Um dia vai estar. Nós vamos passar para a regeneração, ainda passar para a regeneração, para chegar aos mundos felizes, né? Então, veja, falta muito. Então, vamos ser bastante tolerantes, seguir os exemplos que Jesus sempre nos ensina, né, através dos evangelhos, né, que são fantásticos, né? Os evangelhos que nos trazem tantas lições, né? Tantas lições, não só evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo é fantástico porque traz a interpretação dos espíritos dos evangelhos canônicos, né, de João, Marcos, Lucas e Mateus. Mas ler e entender os evangelhos é muito importante. Conhecer nossas raízes como cristãos. Por que Jesus já nos ensinava tudo isso que nós sabemos aqui através da doutrina espírita. É que ele enviou. Quanto tempo, né? Nós já vivemos lá, já estivemos naquela oportunidade e não conseguimos entender direito, né? Nós o seguimos possivelmente, ou não o seguimos, né? Ou nós o julgamos. Ninguém sabe o que nós fizemos naquela oportunidade. Nós estamos aqui, ele nos enviou o Consolador, né? Que é a doutrina espírita, para que nos esclarecesse. E mais do que isso, a codificação, além das obras da codificação, vieram aquelas obras que nos trazem ainda os esclarecimentos maiores dos mundos espirituais constituídos, né? Que Swedenborg já tinha visto lá no século XVII e ninguém entendeu. Então veio agora, em 1940, atrás, André Luiz, Ivone do Amaral Pereira nos traz também, né, essas obras, agora o Divaldo, né? Temos um manancial aí para enriquecimento do nosso, não só do nosso conhecimento, mas enriquecimento que alavanca as nossas ações para nosso melhoramento e nosso progresso, né? Então vamos procurar bastante compreensão, né? Principalmente nos dias de hoje. Vamos ter otimismo, precisamos de otimismo, gente. As coisas, tem fatos que acontecem no mundo todo que trazem assim muito trauma, guerras, problemas ecológicos, né? Problemas com a natureza, né? E nós aqui, nós temos tudo que podemos fazer de bom. Então vamos procurar sempre bons pensamentos. Devemos deixar de lado, claro que nós não podemos concordar com o que é errado, mas isso não interessa. Nós devemos vibrar coisas boas, né? Para que lá na espiritualidade, esses bons fluidos, essas boas vibrações, possam voltar até nós, né? Que nós possamos ser realmente, conforme a espiritualidade nos diz, a pátria do Evangelho, né? A pátria de Ismael, né? Então vamos sempre lembrar todos os dias, né? Todos os dias, todas as manhãs, agradecer ao nosso Criador, a Jesus, e vibrar muito, orar muito por todos nós, para que possamos alcançar de maneira justa, de maneira boa, de maneira correta, de maneira honesta, possamos alcançar o progresso nessa nossa nação tão querida, né? Tão preciosa, né? Tão privilegiada, que é a nossa pátria, o Brasil. Que Jesus nos abençoe.
só. É um privilégio. Gente, agora chegou o momento, né, de todo mundo poder participar. Se alguém tiver uma colocação, uma pergunta para fazer, um complemento, sintam-se à vontade. Quem que se habilita, quem tem alguma dúvida, gostaria de falar. O Zé está aqui até meia-noite, tudo bem. É quarta-feira ainda. Ficou tudo entendidinho? Ninguém tem nada para... Não? A gente não deve julgar. Peraí. A gente não deve julgar, mas também não deve compactuar com o erro. Não, absolutamente. Porque o erro serve de exemplo daquilo que não se deve fazer. Exatamente. Então, a gente vai sentindo assim aquele impacto, né? Diante de tanta coisa que a gente vê que está errada, que não estão conduzindo direito o povo, a politicagem que existe, tudo isso nos toca também, não é? Mas aí é colocar no lugar daquela pessoa. Exatamente. Quem sabe a pressão que eles sofrem, quem sabe o porquê que aquela pessoa ainda está agindo daquela forma, não é? Então, isso sim, e não compactuar, exatamente, porque isso nos traz, então, uma consciência do que é certo e do que é errado. Verdade. Uma coisa, eu me lembro aqui da preparação, não sei se é de Evolução em Dois Mundos, que é a preparação da vinda de Kardec para o planeta, né? Fala de Napoleão também, né? Que Napoleão tinha uma missão muito importante, e ele falhou na missão dele, né? Então, os grandes líderes também fazem isso, né? Então, infelizmente, mas uma coisa é verdade, né, Matilde? O que você disse, nós temos que ter um entendimento daquilo que é correto, né? Mudar aquilo que podemos mudar. E aquilo que nós não podemos mudar, que o Criador nos dê a tranquilidade de poder aceitar e saber que isso faz parte das nossas provas aqui nesse planeta, né? É uma verdade, né? É isso que acontece. Como nós agimos dentro do nosso lar, com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, essa é a melhor forma de nós, então, demonstrarmos que já estamos um pouquinho mais compreensivos, né? Existe um ditado judaico, né, que diz o seguinte, que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Vale mais. Né? Então, temos que dar o exemplo, né? O exemplo, como eu disse no início, né? Nós temos que dar, não adianta eu falar aqui coisas bonitas para vocês, né? Falar do Evangelho A forma de como Jesus, educamos nossos filhos, né? falar do Evangelho de Jesus, falar do doutrina espírita e tal, e agir diferente. Eu não posso, né? E nos policiar, né? Se nós estivermos agindo de forma diferente, temos que ser o nosso crítico, né? Nós temos que nos criticar, temos que buscar as nossas imperfeições. Eu sempre lembro do Benjamin Franklin, né? Do inventor do para-raio, né? Que ele fazia as 13 passos do Benjamin Franklin. Ele fazia uma fichinha e escrevia seus defeitos. Ele falou, mas será que isso é um defeito? Pode ser, então vou escrever aqui. Né? E aí ele colocou os 13 passos e toda noite ele fazia, como Santo Agostinho fala sempre, né? Toda noite. Faz uma análise, né? Faz uma análise íntima, né? Na questão 917A, se não me engano. Por aí. 917A do Livro dos Espíritos. 927A do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala que para a gente fazer uma análise daquilo que está ocorrendo conosco, né? Nós temos que fazer essa análise. E Benjamin Franklin fazia isso, né? Ele chegava no fim do dia e falava, o que eu fiz hoje? Isso daqui acho que não foi correto. Ele escrevia ali, né? E aí ele estudava o que ele ia fazer para se aperfeiçoar, né? Santo Agostinho já foi mais direto, né? Ele orava toda noite, né? Ele fazia uma análise. E é o que nós devemos fazer, né? Buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual. O julgamento também, né? Que nós temos que fazer, você está falando das coisas erradas que acontecem, julgar com compreensão, né? Porque nós também já tivemos. Quem sabe em outras vidas, o que nós fizemos, né? Por que nós estamos aqui, hein? Nós estamos aqui por alguma razão, né? A reencarnação já não é um bom... Já não... bom indício, né? A santidade. Não é santidade, aqui ninguém foi criado, ninguém, como diz
o cânon judaico, né, que são criados anjos perfeitos. Não, não existe perfeição. Ninguém é criado perfeito, né? Nem Jesus foi criado. Jesus passou pela fieira que nós passamos de uma maneira rápida e uma ascensão fabulosa pela sua excelsitude e pela sua compreensão. Né? Mais alguém, gente? Eu acho que agora... É só colocar uma coisa que, a hora que você disse sobre aquilo que a gente deseja, né, que a gente não vai encontrar agora, a gente só vai encontrar... Mas, às vezes, a gente nem sabe exatamente o que a gente deseja, né? Não sabemos. Porque, às vezes, isso muda. Às vezes, a gente não tem exata compreensão daquilo que realmente é bom para a gente ou não. Às vezes, a gente se engana muito. Né? É verdade. A gente se engana bastante, né? Quando a gente quer alguma coisa, né? Estabelece um objetivo, né? Mas isso está muito centrado na nossa imperfeição, né? Quando se você busca alguma coisa realmente palpável, às vezes nós confundimos os nossos desejos do lado espiritual e material também, né? Aí isso aí é normal. Nós somos, olha, se até as colônias espirituais têm resquícios da matéria, né? Essas próximas, né? Nosso lar, essas outras mais, né? Tem resquícios da matéria. Imagina nós aqui, né? Estamos chumbadão na matéria, né? Mas nós vamos nos livrar disso, vamos nos aperfeiçoar, com certeza, ok? Que Jesus nos abençoe, né? Sempre, agora e sempre. Né? Obrigada, viu, Zé? Obrigada. Deixa eu tocar a máquina. Bom, agradecendo então mais uma vez, né, gente, essa oportunidade. É chegado o momento de doarmos aquilo que nós temos de melhor. Aproveitar que nós estamos com o coração cheio de amor e de esclarecimento, né? E fazer as nossas vibrações para aqueles nossos irmãos que estão precisando nesse momento. Então, nós vamos vibrando por todos aqueles que se encontram encarcerados, privados de liberdade, que esses irmãos possam passar por esse período e repensar em tudo aquilo que eles fizeram, né, de errado, não cometer mais nenhum tipo de erro e procurar, assim que tiverem liberdade, conseguir ter compreensão, né, para poder mudar de vida, mudar a forma de agir e de pensar. Vamos vibrar também por aqueles irmãos nossos que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, esquecidos pelas famílias, às vezes mesmo até nas casas dos filhos, entes queridos, né, e que ficam isolados, incômodos à parte e passando por tantas necessidades, né, principalmente as necessidades fraternas, né, aquelas que vêm do coração. Vamos vibrar também por aquelas crianças que estão nos orfanatos à espera de um lar, que elas possam encontrar uma família que saiba amá-las. Vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais ou acamados em seus lares, que essas pessoas sejam amparadas e protegidas. Não nos esquecer, né, dos nossos irmãos que estão estagiando nas ruas, fazendo delas os seus próprios lares, que eles compreendam que foi necessário nesse momento eles passarem por isso, então que sejam amparados e protegidos. Vamos vibrar também por aqueles que trabalham conosco e para os nossos entes queridos, para os nossos familiares encarnados e desencarnados, para os nossos lares e por nós mesmos, que a gente consiga sair daqui melhores do que chegamos e principalmente colocando em prática tudo aquilo que é passado como aprendizado nessa casa de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos preparar para o passe, tá? Pedimos o silêncio de todos. É aqui, Zé, que desliga? Isso. Será que desligou? Não. Ficou aceso. Mais forte. Agora foi. Ah.